Oi, gente. Tô vindo hoje aqui pra gente falar sobre veganismo. Hoje é o Dia Internacional do Veganismo, que certamente é um movimento muito importante, muito atual, mas eu queria trazer uma reflexão um pouco além do que a gente vê assim no dia a dia. Sabemos todos, a princípio, quem lê minimamente, que o veganismo não é só bom para o corpo humano, nem é só bom para o animal, que não é explorado, nem precisa sofrer para nos satisfazer, mas que também é bom para o meio ambiente. E eu fiquei pensando se eu faria um post ou não falando sobre veganismo, e eu quero sim fazer. Eu sou vegetariana há 28 anos, mas sempre foi uma escolha minha, né? Então, desde os 18 anos que eu não como carne, mas na verdade eu sempre digo, acho que eu nunca comi carne de verdade, porque desde pequena eu discutia com minha mãe se tinha que comer mesmo, ela falava, come um pouco, prova, e eu, naquela época eu não, nem nunca tinha ouvido falar em vegetarianismo, nem em sofrimento dos animais, era uma coisa instintiva minha. E da mesma forma que eu me tornei vegetariana por um instinto meu, eu acho que cada um tem seu tempo. E tudo que é feito assim de forma moralisma, apontando o dedo e tal, para mim são coisas que não são muito sustentáveis. Eu sou a favor do veganismo, sim. Sou vegana desde 2015, depois de ter ouvido uma palestra do Oberon, que me tocou muito, 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 e que me mostrou que eu teria que ser mais consequente com as escolhas alimentares. Mas eu tenho percebido agora, principalmente na quarentena, que de vez em quando eu tenho desejo de comer queijo e não tenho preparado meus queijos veganos. Se eu tivesse eles prontinhos dentro de casa, certamente seria uma opção bem mais fácil. Eu tenho sentido de comer desejo, tenho sentido desejo de vez em quando de comer manteiga ou até de ovo. Né? Eu procuro comprar as coisas da melhor procedência possível, para pelo menos não ser de produção de larga escala, que explora, por exemplo, as galinhas. Eu compro de um rapazinho que eu sei que ele próprio cria as galinhas e que elas andam soltas no sítio. Mas de vez em quando eu como ovo, de vez em quando eu como queijo, de vez em quando eu como manteiga, mel. E eu preferia não estar comendo essas coisas. Mas eu sou humana, assim como você é humano. E às vezes as pessoas que eu considero mais radicais no veganismo são pessoas que se tornaram veganas tipo anteontem. E aí eu fico pensando, poxa, essa pessoa não era vegana até anteontem. E agora quer que todo mundo se torne vegana porque ela teve o momento do ahá dela. E muitas vezes o motivo dela ser vegana é somente racional, no sentido de salvar o mundo, que eu acho muito bonito, muito certo, mas também não acho muito sustentável, porque a gente é feita de tecido humano. Então, como é que a gente pode melhorar essa relação com a comida, com os animais? Primeiro, nos permitindo conectar com nossa sensibilidade. Então, eu postei essa semana, quem me acompanha, uma foto meio horrorosa, assim, perguntando se sua geladeira era um jardim cheio de vegetais e frutas ou se era um cemitério cheio de pedaços de corpos mortos, né? E eu sei que essa imagem foi muito forte, eu acho que isso entra no campo do moralismo e não é por aí, mas existem vários filmes que nos ajudam a sensibilizar e a olhar para o animal, porque muitos de nós gostamos de animais, um gato, um cachorro, um cavalo, mas a gente jamais imaginaria matar esse animal e muito menos despedaçar eles até se tornarem do tamanho de um bife. E tem certas coisas que a gente não quer sentir, não quer pensar, e tudo bem, eu não quero julgar ninguém, porque cada um tem seu momento e às vezes a gente tem que se proteger para justamente não sentir, porque às vezes não consegue lidar com certos sentimentos. Mas se a gente quiser olhar mais para isso, existem muitos filmes, ou basta a gente se colocar no lugar dos animais, né? Algumas pessoas argumentam que animal não tem sentimento, que não é igual ao ser humano, mas são pessoas que provavelmente não conviveram muito com bichos, né? Sabe-se, por exemplo, que a vaca mãe chora por dias pelo bezerro que lhe foi retirado. E
O outro motivo é se informar sobre o efeito do leite no nosso corpo, a dificuldade de gestão do corpo, da carne, e o efeito da produção da carne no mundo, e principalmente em questões ambientais. Não estou vindo aqui para dar lição nenhuma, mas estou aqui mais, na verdade, para ouvir e para saber como esse tema ressoa em vocês. E também dar um recado positivo, porque muitas pessoas acham que ser vegano é comer folha, né? E saber que vegano o mundo do veganismo é um mundo novo que se descortina a partir do momento que você se envolve mais e vê que é um mundo de sabores, de cores, de texturas e que pode ser muito gostoso. Fico sempre chateada quando pessoas que produzem alguma comida vegetariana ou vegana fazem ela meio sem sal, meio sem tempero, porque isso não é vegetarianismo nem veganismo, né? O veganismo simplesmente significa que você opta por não explorar os animais, por não usar nenhum produto de couro, por exemplo, porque você não quer ver ninguém arrancando a pele de um animal, ou você não consumir sequer mel, nem leite, e queijos e outros derivados, além da carne. Então, fica aqui o convite de cada um permanecer com sua própria consciência, com seu autoacolhimento, porque eu acho que todos nós fazemos o melhor que podemos à medida que temos a informação e condição de lidar com as nossas emoções. E mesmo assim, eu quero lançar um desafio. Se for muito desafiador para você, não faça, mas se você sentir no seu coração de que gostaria de tentar esse desafio, fica o desafio de ficarmos todos 24 horas sem comer ou consumir nenhum produto animal, dentro das nossas possibilidades, sem criar rigidez ou sofrimento. Mas que, se você estiver vendo isso hoje, dia 1º de novembro, que é o dia oficial do veganismo, ou então, se você estiver vendo esse dia 2 de outubro do ano que vem, por exemplo, ou 3 de julho, sei lá, do ano que vem, que você pare, sinta, se você quer experimentar fazer isso, de repente ir num restaurante vegetariano, ao invés da tradicional churrascaria, o que for, e ficar 24 horas sem consumir produtos baseados no sofrimento animal. O que vocês acham isso? Topa?